estava então ontem conversando com esta pessoa que estava submetida a um desafio que certamente modifica completamente aquela vida na sua estruturação profissional. E aquela pessoa se preparou tanto, através de estudos, através de uma dedicação de tempo, através de renúncias pessoais, para poder se dedicar àquelas atribuições para possivelmente conseguir um êxito naquela empreitada. Foi submetida àquela disputa e antes de sair a conclusão, mas ela já tinha participado. Eu cheguei para essa pessoa e disse: você está preparada para qualquer que seja o resultado? Ela disse: eu já não estou gostando desse assunto. Como assim? Eu não quero saber negócio de não estar com bom resultado. Eu digo, é um fato, isso aí é uma coisa importante você, porque eu vi que você se dedicou muito para enfrentar essa labuta. Mas você está preparada para qualquer que seja o resultado? E eu vi que os seus olhos já ficaram mareados, como se quisessem lacrimejar. Eu vi que não havia um preparo para uma situação não favorável que poderia existir. Então eu disse: você, quando vai disputar, seja qualquer que seja a coisa na sua vida, você vai pensar, evidentemente, no desfecho favorável. Mas você também não pode achar que é 100% de resultado dessa forma que você imagina. Por mais que você tenha se dedicado, nem tudo acontece exatamente como resultado da sua dedicação. E às vezes acontecem coisas que não tem o desfecho que você imagina, apesar de tanta sua dedicação. Eu até exemplifiquei. Se você, por exemplo, embarca num avião para uma viagem, sai daquela origem, o avião levanta voo e vai àquele seu destino, você vai ficar pensando na queda do avião? É claro que não. É claro que não. Mas o que eu quero dizer, e assim afirmei a pessoa, que quando você embarca num desafio, em um propósito de vida, é como você embarcasse num avião. Lógico que você não imagina nem pretende jamais que aquele avião caia, porque seria o fim, ou mesmo seria danoso na vida das pessoas que ali embarcaram naquele propósito. E tem pessoas que enfrentam esses desafios seculares do dia a dia e colocam como se fosse algo de vida ou morte. É travado no pensamento de algumas pessoas como fosse um duelo. Eu vou enfrentar
ou eu mato ou eu morro no duelo, não é assim? Então tem pessoas que enfrentam propósitos, disputas, campeonatos, provas, estratégias de vida secular ou emocional, que acham se não conseguir o êxito daquilo, a vida não tem mais sentido. E não é bem assim. Nós temos que estar a todo instante preparados para o desafio. Para o desafio de enfrentar o que é que seja nessa vida. Como diz, eu já sou couro duro. Tenho couro de crocodilo. Já ouviu isso? Pessoas que já estão tão calejadas pelas adversidades que a vida impõe, que enfrentam e que já estão aptas para aquela jornada que é empreitada, que é travada. Mas tem pessoas que ainda são sensíveis, ainda não têm a evolução, vamos dizer, da vida emocional, secular, para dizer, eu estou preparado para tudo. Muitas vezes eu digo com as pessoas que me rodeiam, eu sou que nem mula véia. Enfrento tudo, aguento tudo. Porque a vida me deu essa resistência. Porque a cada dia que você suporta desafios, você enfrenta com dedicações. E às vezes, e muitas vezes, tem um propósito favorável do resultado. Mas às vezes não. E quando você também não tem o resultado que deseja, você fica triste. Mas ao mesmo tempo, essa tristeza não deve ser tida como uma depressão, como uma incapacidade na sua percepção. Pelo contrário, quando nós enfrentamos algum desafio e não temos êxito naquele momento, servem esses desafios para nós nos robustecermos, nós nos prepararmos muito mais ainda do que aquilo que você estava preparado. E assim também, com esse exemplo, eu quero falar sobre nossa vida espiritual. Deus, a todo momento, ele tem um amor inigualável. Ninguém no mundo pode ter um amor tão grande por nós quanto o nosso Deus, que deu até seu filho por nós. Deixou seu filho ser morto, maltratado pelos algozes que eram pessoas dessa humanidade. E essas pessoas que foram algozes do Filho de Deus são justamente essas pessoas que compomos nós todos daqui dessa humanidade, o que Deus entregou aquele amor inigualável, porque nenhum de nós é capaz de entregar seu filho pelo amor de ninguém, mas esse Deus foi capaz. Então, quando Deus ele coloca uma condição de melhoramento espiritual para nós sermos alcançados, sejam através de que meio for, de que propósito ou de quais as pessoas que ele queira alcançar. É ali posta a oportunidade para a pessoa ter uma condição de um arrependimento, de uma nova rota de vida,
e de um direcionamento para a salvação. E às vezes as pessoas até querem, de fato, ter uma vida com Deus. Mas muitos se detêm nos seus pecados que são prazerosos, nos seus pecados que aprisionam pessoas e que até eles tentam sair desses pecados, mas a carne fica sempre pedindo para os prazeres carnais se secularem como um todo. As pessoas se tornam prisioneiras dos seus próprios pecados. Não têm forças para vencer esse desafio. Porque o nosso Deus, ele mesmo diz que não é fácil seguir a Deus. Ele não disse que era um mundo de esplendor nesta vida secular quem seguisse a Deus. Eu acredito até que muitas vezes tem situações que são até muito piores do que quando nós tínhamos uma vida totalmente desestruturada espiritualmente, no caminho errado, longe de Cristo. Porque quando você tem a opção e quer e começa a seguir ao nosso Deus, pode ter certeza, Satanás se levanta também com todas as estratégias que ele pode utilizar para querer lhe deter, para que você permaneça aprisionado nos prazeres. Ele não vai colocar nada que não seja maravilhoso. Ele não vai colocar nada que não seja persuasivo para você cair nas suas transgressões e permanecer nos erros. Mas é preciso se robustecer. Quando as pessoas vão para a academia e fazem musculação, antes do preparo, antes da resistência do corpo estar condicionado a esse treinamento, as pessoas, quando vão para casa, depois dos treinos, começam as dores físicas. Mas, continuando as pessoas nas suas atividades físicas de academia, chega um ponto que o corpo está tão condicionado que pode enfrentar todos aqueles exercícios e está bem condicionado, não ocasionam mais dores. Então, Satanás, justamente, ele vai lhe enfrentar para lhe manter sempre detido. E quando você tenta sair, pode ter certeza, e se você já passou por essas situações, você vai ver que vão surgir propostas, vão surgir possibilidades de prazeres que você vai ficar tentado para não sair daquela trajetória que você tinha ou ainda tem de erros. Mas Deus está ali sempre com você. Deus está sempre ali querendo pegar com você. Você coloca o nosso Deus à frente. Coloca o nosso Deus à frente. Porque esse desafio você não vai estar sozinho, entende? Deus entende a nossa fragilidade. Ele entende a nossa fragilidade. E por isso ele está ali sempre à disposição. É quando nós vemos os nossos filhos, desde o beabá, o ensino fundamental, passando por provas, tirando notas ruins
notas boas, ou mesmo nos treinamentos, por exemplo, de judô lá na escola, e o menino perde, e o menino outra vez ganha aquele campeonato. Bem assim é o nosso Deus, que está ali nos observando, como nós observamos os nossos filhos ali no colégio. E toda vitória que ele consegue, a gente fica feliz. E toda a sua resistência de se manter nessa trajetória santa, o nosso Deus fica contente com você também. E cada derrota que nossos filhos têm na escola, seja nas provas, não tirando uma nota boa, seja num campeonato, como exemplifiquei, de um judô, o pai está ali pronto para dar o apoio, botar a mão no ombro. Ele está triste porque não teve êxito, porque tem a consciência que procurou fazer o melhor e não conseguiu. Já é grande coisa, entende, meu irmão? Já é grande coisa você querer. Já é grande coisa você se desafiar a si próprio, porque esse é um desafio seu. Né? É um desafio. Eu vou vencer as minhas inclinações. Eu vou vencer os meus pecados. Eu vou vencer essa prisão que eu tenho no mundo do pecado pelos prazeres que ocasionam a vida secular. E você travar esse desafio consigo próprio e sabendo que você, nesse desafio, tem um adversário que fica ali puxando para você permanecer derrotado. Mas, ao mesmo tempo, o Deus conhece o seu coração. Ele conhece o propósito que existe na sua vida, na sua mente, no seu coração. Por isso que Deus diz: em tudo que guardares, guarde vosso coração. O coração é a sua intenção, a sua vontade, a sua decisão. E o Senhor Deus, ele desmiuça tudo que é seu pensamento, seus gestos, suas atitudes, tudo. E se Deus percebe no seu coração que você está nesse enfrentamento de si próprio e das obras de Satanás, mesmo que nessa trajetória inicial você ainda recaia em erros, Deus está ali pronto para te dar a mão. Venha, meu filho, tereis prudência. Tente outra vez, mas tente com fortalecido. Porque como é que nós vamos nos fortalecer? Através de orações, através da comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, através de oração em línguas, através do Espírito da Palavra, através de ouvir o que agora, por exemplo, você está escutando, através da comunhão com os irmãos lá nos cultos das igrejas. De fato, a gente é fortalecido. Porque mesmo que você diga: eu já estou bom, eu já estou forte, eu estou fortalecido, eu já estou santificado, ou então me santificando, eu estou procurando a perfeição, mas ninguém ainda nessa vida está perfeito. Ninguém aqui nessa existência está imune às tentações de Satanás. Porque, por exemplo, você já viu um diabético, uma pessoa diabética? Muitas vezes elas são tentadas com chocolate, com doce, algo que dá prazer, dá um gosto bom.
para a vida da pessoa. Mas também na situação de uma pessoa diabético, um doce, ali é mesmo que um veneno. Vai trazer consequências, por exemplo, cegar os olhos, dar gangrena na circulação, tendo que amputar pernas, por exemplo. Causa todo tipo de problema circulatório. Tudo tem uma consequência, entende? Então, se você está com essa decisão de verdadeiramente seguir a Cristo e está ainda com aquela fraquejamento dos seus atos, você não consegue sozinho. Ore a Deus. Quando você estiver sozinho no seu quarto, tenha uma conversa como se conversa com a pessoa que você ama, com aquela franqueza tete a tete com Deus, com o Espírito Santo. Ele está ali com você. E você desabafe, diga a verdade. Olha, Deus, eu não estou conseguindo isso. Ó Espírito Santo, eu estou falhando nisso. Me ajude, me fortaleça. Me dá fé. Me dá entendimento. Me dá mais comunhão com o Senhor. Me dá força, prudência para eu suportar essa trajetória que eu tenho enfrentado e que não tem sido fácil para mim. Mas eu tenho certeza, viu, meu amigo, se você de fato está com esse propósito, eu digo, Deus te abençoe. Se você está com esse propósito de verdadeiramente a cada dia se santificar, vá em frente, vá em frente, vá em frente, você vai conseguir. Porque você não está sozinho, sabe? Por mais que o Satanás ele tente lhe deter com as ilusões do mundo, que ele está ali esperando qualquer oportunidade, mas você vai ser fortalecido mais e mais pelo Espírito Santo lhe protegendo. Veja que até Jesus, naquele caminho dali do deserto, ele em espírito, após 40 dias em jejum absoluto, o Satanás, uma das tentações que Jesus passou foi que Satanás mostrou para ele, olha, te darei todo esse colosso, essa glória de todos esses reinos seculares, se você me adorar, se seguir a mim. Jesus ali, se ele não tivesse, por acaso, tão santo, tão fortalecido, tão presente, o Espírito Santo nele, ele iria sucumbir. Então, Jesus, ele está através do Espírito Santo em nós também para nos fortalecer, para que nós não sucumbamos nessas propostas persuasivas, nessas situações persuasivas que Satanás coloca à nossa disposição. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, sempre. Deus te abençoe a você individualmente, a sua família e seus negócios com muitas bênçãos de prosperidade.